eu perguntei antes na academia médica, pessoal, quais que eram as dúvidas de muitas das pessoas que têm telemedicina como... telemedicina não, mas essa questão do atendimento online. De repente virou uma necessidade para todo mundo e que não era constante antes, né, Daniel? Antes da Exato. gente entrar no nosso assunto, eu queria ouvir de você. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da sua história, como é que é ser o médico que criou o primeiro site médico do país e a tua trajetória aí na medicina digital. Tá. Bom, a minha história começou na faculdade de medicina, né, obviamente, mas antes da faculdade de medicina, vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir bem? Dá para ouvir muito bem. Tá bom. Começou na faculdade de engenharia elétrica e informática na URGS, em Porto Alegre. Uhum. Então, eu fiz metade da engenharia elétrica e no meio da engenharia eu resolvi fazer medicina. E quando eu cheguei na medicina, me chamou muita atenção como o espaço, né, de saúde era carente de tecnologia, né, de soluções de uso de tecnologia. E eu comecei a desenvolver pesquisa nisso. Eu fazia iniciação científica na época no Instituto de Informática, enquanto eu era aluno de medicina. Né? Eu fiz estágio na Microsoft enquanto eu era aluno de medicina. Sempre me dediquei à programação e desenvolvimento de soluções para a área de saúde. E teve isso que você comentou, o primeiro site médico do Brasil, que foi em 1995, o ano que começaram a surgir os primeiros sites médicos no planeta, na verdade. Era um atlas de histologia, né? Era um atlas por onde as pessoas, os alunos de medicina podiam, em vez de estudar as lâminas de histologia no microscópio do laboratório da faculdade, podiam estudar de casa, né? A gente escaneou as lâminas e colocamos online para os estudantes estudarem as câmeras. E aí segui a vida inteira trabalhando com tecnologia, fui fazer doutorado em neurociências, pós-doutorado em mapeamento cerebral, por ressonância magnética funcional, e programando sempre muito, né? Essa foi uma trajetória bastante longa. Em 99, eu com alguns colegas da Faculdade de Medicina da URGS, a gente criou o primeiro site brasileiro de perguntas e respostas em saúde, onde as pessoas faziam perguntas sobre saúde, sobre os seus problemas, e as perguntas eram respondidas por estudantes de medicina e residentes, né? Foi eleito um dos 10 melhores sites do Brasil na época. Isso foi em 2001. A gente ganhou o prêmio Top 10 do eBest. Então, esse negócio de telemedicina já está assim, há muito tempo sendo cozinhado, assim, sendo aperfeiçoado, melhorado. Enfim, é uma realidade que está vindo cada vez mais forte. Bem legal, bem legal. Daí, durante a faculdade, você acabou indo para neurologia, depois se formou e foi fazer a residência em neurologia, e ali eu acho que hoje é uma das questões mais usadas, amplamente usadas dentro da telemedicina. Você estava lá na ponta quando começaram as primeiras drogas para fazer revascularização, para abrir a artéria que estava bloqueada, né? Como que Isso. foi isso? E hoje, como que você vê essa atenção profissional a profissional que acontece bastante na neurologia, né? Bom, esse exemplo que você deu foi do trombolítico intraarterial, né? Não é um exemplo de tecnologia do jeito que a gente está tratando agora, de telemedicina, foi muito presencial, né? Foi o primeiro caso, acredito, de tratamento para AVC com o uso de trombólise intraarterial. Foi um caso que eu conduzi com o Dr. Maurício Friedrich lá no Hospital da PUC, em Porto Alegre, no São Lucas. Eu acho que o que acontece em neurologia e muitas outras... Uma coisa que me chamava muito atenção assim, na neurologia, a gente tinha um ambulatório de epilepsia muito grande, né, na PUC, e deve ter ainda lá. E epilepsia é um tipo de condição clínica que é pouco intensiva em exame físico, né? A maior parte das vezes, se você já conhece o paciente e você acompanha o paciente, a maior parte das interações de consultório são interações para verificar como que está o número de crises, se as crises estão piorando, estão melhorando, se elas estão controladas, e fazer ajustes de medicação em função disso, né? Muitos desses casos não precisam consultório, sabe? Não faz sentido uma pessoa ter que se abalar até um consultório
para pegar uma receita controlada, porque é controlada, porque tem que ser físico, porque tem que ser no consultório de 4 paredes. Eu estou muito mais interessado em assistir a crise quando ela corre em casa, do que ver o paciente bem quando ele está no consultório, sabe? Porque isso vai me dar muito mais informação. Então, em epilepsia, muito boa parte das informações mais valiosas vem através dos vídeos que as pessoas fazem em casa das crises, né? É muito mais valioso do que qualquer exame físico que você faça no consultório. É claro que essa realidade é uma realidade que varia muito de especialidade para especialidade, né? Situação para situação, mas eu tenho certeza que eu sou neurologista, em outras especialidades existem situações parecidas, né? Onde você consegue fazer esse acompanhamento à distância. Eu comentei do AVC justamente porque hoje a gente tem algumas empresas já que fazem esse teleatendimento, teleinterconsulta quase, né? Para você tirar dúvida do clínico que está atendendo o caso lá agudo, e isso já acontece. E é mais ou menos isso foi o que trouxe a legislação não, mas a orientação do CFM a partir de 2002. Você quer falar um pouquinho daquela orientação e como que ela está para os dias de hoje? Mas, Fernando, para ser sincero, aquela regulamentação de 2002 está tão desatualizada que eu já nem lembro exatamente o que ela proíbe, o que ela proíbe praticamente tudo, né? Não sei o que ela permite. Assim. Ela permite basicamente a interação de médico, a teleconsulta entre médicos. Essa é a coisa mais clássica, acho, dessa orientação, né? Então, um médico pode prestar atendimento à distância conquanto exista um outro médico do lado do paciente, né? Acho que fazia sentido isso para a época, sabe? Mas, pô, faz 20 anos quase, né? A gente não atualizou isso. Tentou atualizar, né? Tentou atualizar, mas a gente teve uma guerra de egos ou uma guerra de entendimentos. Eu, pessoalmente, fui contra a forma que muitos colegas médicos reagiram à atualização que teria saído no começo do ano passado, 2019. Mas também o recuo do CFM ali, na minha opinião, daí eu acho que ela foi meio complicada porque a gente chegou no momento de agora e não teve orientação prévia e a gente está aqui com uma necessidade de todos os profissionais médicos atenderem seus pacientes de rotina, sem falar em coronavírus, né? Mas esses pacientes que estão reclusos nas suas casas. Cara, eu vou dizer uma coisa que acho que é meio pesado, assim, mas acho que a regulamentação médica perdeu muito contato com a realidade e com o público que ela serve, sabe? A gente vive num país continental, né? O Brasil é gigantesco, é enorme. E mais da metade dos médicos está concentrada num único estado, né? Que é o estado de São Paulo. E é um país que proíbe telemedicina. É um país que tem sérios problemas de acesso à saúde. É difícil os médicos chegarem na população. A população não fica esperando por meses por atendimento de determinada especialidade, ou semanas que seja. É um país que tem problemas estruturais graves. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma população de mais de 80, ou pelo menos 80, acho que acredito que mais de 90 essas alturas, por cento das pessoas têm acesso a um telefone celular. E aí você, né, ou classe médica, responsável pela saúde de um país inteiro como esse, você proíbe o acesso. Claro que é um acesso de qualidade inferior, na minha opinião, do que uma consulta no consultório, né? A teleconsulta, isoladamente, ela tem uma qualidade inferior. A gente pode discutir isso mais para frente, mas eu acho que o acesso que você dá às pessoas a uma solução que não tem a mesma qualidade que os médicos gostariam de viver, eles vivem num mundo utópico, idealizado, né? É desconectado da realidade das pessoas. Eu acho um crime, eu sinceramente acho um crime. Acho que nós, como médicos e classe médica, a gente matou muita gente por negar acesso, por exigir que o atendimento seja feito do jeito idealizado que a gente aprendeu e vem praticando por milênios quase, né? Então, o fato da gente não conseguir se atualizar e não conseguir pensar um pouco fora da caixa e não conseguir entregar para a população o que ela precisa e exigir da população que eles venham até nós, que eles façam o esforço
que eles se adaptem ao nosso jeito de trabalhar, eu acho criminoso. Assim, é duro dizer, mas é o que eu acho, é a realidade. Compreendo. É, é realmente muito, assim, o mundo mudou drasticamente com o advento do iPhone lá em 2007, né? Que juntou muita tecnologia em um aparelho muito pequeno. Muita coisa que a gente fazia usualmente e depois disso veio essa disponibilidade de banda larga e hoje realmente é um absurdo a gente pensar que precisa para problemas comuns, assim, para mostrar um exame, um paciente que está curvando tromboli, curvando o anticoagulante, por exemplo, o cara tem que voltar todo dia para mostrar o exame para o médico. Isso não Não faz faz o menor sentido. Não, não faz o menor Cara, sentido. pô, é chato pra caramba esse medicamento. O cara tem que voltar no hospital, fazer o exame, e daí esperar o médico, esperar o médico, esperar o médico, esperar o médico o tempo todo. É, É um desrespeito com o tempo dele também, né? E aí o que aconteceu foi que, por resistir durante tantos anos, né, décadas já a essas alturas, a uma evolução natural da sociedade, porque essas coisas elas são naturais, não tem ninguém determinando como que vai ser a evolução da tecnologia, a evolução da humanidade, é uma evolução natural. Mas por resistir, criar um cabo de força, como a gente criou, né, como classe, com relação à evolução, a evolução da tecnologia e tudo mais, nos colocou na situação atual de estarmos completamente despreparados para uma situação de saúde pública calamitosa como essa que a gente está passando. Então, é uma coisa que eu sempre digo, assim, não adianta resistir à evolução da história. A história ela anda numa direção só. A gente consegue segurar um pouco durante um tempo para tentar fazer com que a história se mantenha nos padrões que a gente acredita ser o mais correto, mas ela está pouco preocupada. A história ela vai continuar seguindo, ela vai nos atropelar. E se a gente continua simplesmente resistindo, fazendo um cabo de força, o cabo vai arrebentar. E quem vai cair na hora que o cabo arrebenta é a classe inteira, né? São todos os... É o jeito, não, porque o médico sempre vai existir, né? Mas é o jeito como a gente pratica, ele vai ter que se adaptar, né? E eu acho importante dizer, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a situação que o pessoal que está nos assistindo está passando agora, que é, pô, meus pacientes no consultório, eu estava adaptado àquela realidade, e agora a realidade mudou. Né? O que eu faço? O que acontece a partir de agora? E acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre telemedicina, teleconsulta. Né? A primeira coisa que eu acho que as pessoas precisam ter claras para ela é que a teleconsulta, ela, como evento isolado, ela não é superior à consulta de consultório. Nunca foi esse o objetivo, não tem como ser, né? Você tem uma tela entre o médico e o paciente, você não olha no olho, né? Eu estou olhando aqui para a tela, não é exatamente no teu olho que eu estou olhando às vezes mais para a câmera. Se eu estou olhando no teu olho, você não, né? A gente não tem o mesmo tipo de conexão. Ela não é o mesmo produto. Né? A gente, como médicos, a gente definiu que existem basicamente dois produtos que o médico pode oferecer. Que é a consulta de consultório e o procedimento hospitalar, o procedimento de intervenção, de cirurgia e tal. Fora isso, não existe medicina. Então, o que acontece? A medicina que a gente pratica é uma medicina baseada em eventos pontuais. Você vem no meu consultório uma vez por mês, você vem no consultório uma vez por ano, né? Ou você vem quando sentir alguma coisa. Só que a medicina, do ponto de vista do paciente, das pessoas, ela acontece diariamente. Por exemplo, agora eu posso estar bem, daqui à noite eu posso estar com uma enxaqueca, ou eu posso estar com uma dor de cabeça, migrânia, ou seja o que quiser usar. Posso estar diferente, entende? Eu posso, ou como aconteceu comigo no passado já, eu posso estar na academia bem e de repente eu caio morto com infarto, que eu tive 4 anos. Você infartou, né, cara? Você infartou com quantos anos? Com 41. Então, assim, a saúde da pessoa ela é uma linha do tempo contínua. E nós, como médicos, a gente trata a linha do tempo de saúde dos pacientes como eventos, que são os eventos que nos remuneram, na verdade. A gente ganha pela consulta, a gente ganha pelo procedimento. Então, a gente se organiza para manter aquele tipo de interação, né, baseado em eventos. O que a telemedicina propicia, né? Se a gente pensar na consulta de consultório, que é o padrão ouro, naquele momento a gente está tirando uma foto do paciente. É uma foto da situação do paciente naquele momento.
E é uma foto de alta resolução. É a melhor foto possível que você pode ter daquele paciente, pelo menos no que tange a tua especialidade ou que você sabe cuidar. Né? A foto que a gente tira por a distância, por telemedicina, ela é uma foto, o evento, né, de consulta online é uma foto de baixa resolução, digamos, ou menor resolução do que a foto do consultório. É uma analogia que eu faço. Mas não deixa de ser uma foto, né? Não deixa de Mas ser... não deixa de ser uma... E uma foto vale mais do que mil palavras, né? Mas não deixa de ser uma foto e melhor. Ela pode ser um vídeo. Porque se você cuida do seu paciente continuadamente, por exemplo, todo mundo que dá o WhatsApp pro paciente vive isso. Ele está sempre disponível ali pro paciente. Então ele deixa de trabalhar com fotos que ocorrem uma vez por mês, que ocorrem uma vez por ano, e passa a ter um vídeo da situação. É um vídeo de baixa resolução. Você não tá, se você está interagindo por texto, você não está nem enxergando o paciente. Mas você tem uma linha do tempo. Você tem algo que está acontecendo, né? Você tem um acompanhamento continuado daquela situação. Então, o que vale mais? É um vídeo de baixa resolução ou uma foto de alta definição, né? São coisas que a gente precisa se questionar, assim, que não, a coisa não é branca e preta como a gente imagina, não tem um único jeito de fazer medicina. Eu acho que é bem legal essa analogia, mas se a gente voltar também à nossa prática, a gente sabe que não existe um tratamento, apesar de ter padrão ouro para diagnóstico, padrão ouro para tratamento, a gente sabe que é um misto de vários tratamentos para você atingir o resultado mais perto da perfeição do teu paciente, né? Então, desde o estetoscópio, quando o Laennec trouxe lá o estetoscópio e talvez, não é invenção, mas veio com a propedêutica armada de verdade para a medicina e com certeza a classe médica na época teve uma reação absurda dizendo que o estetoscópio não era legal, que não poderia ser usado, e hoje a gente está usando o estetoscópio para tudo, né? Carrega, é o que identifica o médico, é o estetoscópio, sabendo que logo mais vai ser um estetoscópio com ultrassonografia embutida e coisas parecidas. Então, a tecnologia ela tem essa restrição de quem a pratica aquela profissão, ele restringe mesmo sabendo que a profissão hoje ela é altamente tecnológica em tantas outras coisas, né? Por que você vê uma restrição de usar esse aparelhinho que a gente está usando para conversar, da classe médica, e não vê restrição em comprar uma ressonância magnética de 3 Tesla, 4 Tesla, 5 Tesla num hospital? Assim, é muito da cultura médica, né? Tipo, a cultura médica é muito engessada, assim, ela é muito hierárquica, né? A gente começa como estudante, aí tem dependendo do estado chama diferente, lá no Rio Grande do Sul o estudante é o acadêmico, o último ano chama de doutorando, aí você tem o R1, R2, R3, um mandando o outro, que mandando o outro, que mandando um, né? É interessante que enquanto você está na carreira médica, eu acabei saindo disso para desbravar para fazer outros cursos, né, e entender outras coisas. Enquanto você está na carreira médica, você está numa carreira mesmo. Você sabe exatamente o que vai acontecer contigo no próximo passo, né? Vou fazer R1, depois fazer R2, depois fazer o mestrado, depois fazer o doutorado. Se você está em São Paulo, você vai virar livre docente, né? Que nem existe, eu acho, em outros estados. E aí se cria um mecanismo de autoridade muito forte dentro da medicina, né? Onde o mais sênior, ele tem mais autoridade do que o mais novo, do que o mais novo, do que o mais novo. E com isso as ideias não circulam, né? Então, hoje a gente vive num mundo que é baseado em inovação, né? É baseado em disruptura, é baseado em reinvenção. As profissões todas estão se reinventando, né? É difícil hoje um engenheiro que trabalhe com engenharia já há muito tempo, né? Arquitetos, trabalhando com design direto, é mais do que fazer casa, muitas vezes. As profissões se reinventam, mas a medicina, ela tem uma regulação que vem do pessoal mais sênior, daqueles que querem manter o status quo, que tem toda uma pompa e todo um negócio hierárquica que é sufocante. É sufocante. E aí você não consegue
As pessoas não conseguem pensar fora da caixa, elas não conseguem reinventar, elas não conseguem entender, mesmo que elas enxerguem que existe lá fora uma população que tem uma determinada necessidade por um determinado produto. Por exemplo, eu quero falar com o meu médico agora. Essa é uma dor clara. As pessoas querem falar com o seu médico. E se o médico dá o número deles, ele é invadido pelo WhatsApp, porque as pessoas querem. Ou seja, existe uma demanda que está claríssima da sociedade. A sociedade está dizendo para os médicos, ei, eu estou aqui, eu quero me comunicar com vocês, eu quero ter acesso. Aí os médicos, eles falam assim, não, aqui do alto da minha cadeira, sabe que na semiologia eu tive um professor que ensinou que eu tinha que deixar minha cadeira mais alta que a do paciente, para mostrar a minha autoridade para o paciente. Eu aprendi isso no 4º semestre de faculdade. Então, assim, do alto da minha cadeira, eu vou dizer para a sociedade o seguinte, sociedade, o negócio é o seguinte, eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho aqui da minha cadeira. Se você quer ser atendido por mim, você vem até mim, você faz do jeito que eu acho que tem que ser. Isso é um cabo de guerra. Então, assim, por que essa coisa se formou? Eu não sei, cara, é louco. Eu realmente não entendo. Assim. Mas, assim, eu acho que a lógica vem dessa estrutura hierárquica, é altamente controladora. O pensamento é uniformizado, o pensamento é um só. Você não pode pensar de outra forma. Não pode fazer isso porque o CFM não permite. Nada pode, cara. Tudo é proibido, tudo é... Não pode fazer assim, porque veja bem. Sabe? Então... Não é o que a população quer, não é o que a sociedade quer. Então... Tem, assim, eu via muita reação dizendo, é porque as grandes empresas vão dominar isso. Cara, as pessoas são dominadas pelas grandes empresas a todo momento. Esse caso Não, é que assim, é que é distante, a pessoa não percebe, assim, que o caso do medical device que ele usa no hospital, aquilo lá já é monopólio de alguém. Né? E tem sempre pessoas concorrendo com isso. O que acontece é que os médicos, eles se negaram, isso aí eu estou falando mais do currículo médico das escolas, daí, e aí é onde a academia médica vem complementar de forma sensacional. Assim. O currículo médico resolveu se restringir ao que é puramente clínico e eu tive aula de informática médica na faculdade, assim, não sei como é que está isso hoje, deve ter um pouco mais. Mas assim, a gente não tem aula de... Eu não tive em 2000, eu entrei em 2007 e saí em 2013. Eu não tive. Mas eu dei aula em Londrina, em informática médica, em 2014 já. O fato é que a gente não tem aula de negócios, né? A gente não tem aula de liderança. Então, assim, por a gente não entender de liderança, a gente acaba trabalhando em silos, né? A gente é uma profissão muito, muito fechada, né? Tipo, coitado do paciente, o paciente vai lá no cardio, aí o cardio pede os exames, aí o paciente precisa também do neuro, aí ele vai no neuro, aí ele leva os exames para o neuro. O cardio e o neuro nunca conversam entre si. Então, o paciente tem que fazer... Quem faz a gestão de saúde do seu caso é o paciente, é a família. Ninguém faz a gestão de saúde do paciente. Isso é problema do paciente. Aqui, o meu problema é neuro. Meu problema é cardio. Então, a gente perdeu a mão no sentido de que a gente se negou a aprender outras coisas. E quem aprende outras coisas entende que os ciclos econômicos existem. Eles podem ser mais longos ou mais curtos, mas eles existem. E os modelos, eles se esgotam. Então, o médico, querendo ou não, ele oferece um produto. Tá? Consulta no consultório é um produto. Cirurgia no hospital é um produto. Todo produto precisa se reinventar. Precisa ser reempacotado de tempos em tempos. O mercado demanda isso, né? E todo modelo de atendimento, todo modelo de serviço, né? Porque todo serviço é um produto também. Todo modelo de serviço se esgota também depois de um tempo. Só que a gente não vê os médicos discutindo esse tipo de coisa. Eles não sabem, eles não enxergam o que está acontecendo porque eles não pararam para pensar. Então eles não enxergam o que está acontecendo na realidade deles. É angustiante para quem vê de fora e tenta, tipo, cara, olha, vê o que está acontecendo. Mas é muito interessante, assim. Eu queria, para emendar nisso, essa transformação digital que a gente está passando, você já fez isso para algumas grandes empresas, também já tem essa solução com uma outra empresa que você tem, mas na vida real, né? Como se dá essa consulta, essa teleconsulta, orientação médica,
aí nos Estados Unidos, e daí eu já quero trazer para, se é possível a gente fazer isso aqui no Brasil. Vamos falar de tudo isso então. Porque faltou comentar sobre o negócio das grandes empresas, né? Eu moro num país que é considerado o país mais capitalista do mundo e tal, mas onde o maior empregador é o pequeno e médio empresário. Então, assim, por maior que seja a empresa, acho que o maior empregador aqui, não sei se é o Walmart ou se é o Exército, as Forças Armadas, mas, assim, apesar de haver grandes empregadores, o maior empregador americano ainda é a pequena e média empresa, né? E no Brasil não é muito diferente. Então, assim, e grandes empresas, elas são disruptadas, né, para usar um termo que não existe, o tempo todo por pequenas empresas que se reinventam, que recriam, né? Então, assim, a gente vive num mundo onde você precisa tomar certos riscos, sabe? Você precisa se reinventar. Você não adianta acreditar não adianta querer que a coisa funcione sempre de um determinado jeito, porque o mercado te atropela. Eu não acho que grandes empresas seja o problema. Aqui nos Estados Unidos existem várias empresas de atendimento à distância, né? Acho que a maior de todas é a Teladoc, tem a Amwell, American Well também, tem a MD Live, e tem várias outras. Mas tem um monte de startup reinventando o modelo. Então tem startups que conectam só médico com seus próprios pacientes, tem startups que estão só na área de saúde mental, tem várias empresas, vários médicos que empreendem e tentam construir inovação e trazer a sua visão para o mercado. Tem telemedicina para monitoramento de UTIs, né, que é uma coisa que não poderia ser mais hospitalar e mais, né, uma área mais interna de um hospital. Ainda mais agora, né? Também. Exatamente. Então, mas aqui, basicamente, o que acontece? Os planos de saúde, a maioria tem copay, né? Então, a pessoa que vai fazer a consulta tem que fazer o copagamento. Acho que, como é que chama no Brasil? É o copagamento, né? Ou que o paciente paga um pouquinho para o médico e o plano paga o resto. Participação. Coparticipação, tá. Coparticipação. E aqui também tem muito disso. Mas a maioria dos planos já oferece fazer a consulta online sem copay. Então, está facilitando o acesso. Foi muito interessante, quando eu cheguei aqui, anos atrás, eu fiquei doente, sei lá, tive uma sinusite, alguma coisa assim, eu queria fazer irrigação nasal com soro fisiológico. E aí eu fui na farmácia procurar soro fisiológico. E eu não achava porcaria de soro, cadê o soro? Tudo pelo lugar e não enxergava, porque eu estava procurando um líquido, né? Eu estava procurando um container. Tubo. Alguma coisa que eu pudesse comprar. Uma garrafa. Se eu tivesse líquido dentro, eu não achava assim, as coisas que eu estava acostumado a encontrar no Brasil. Aí eu resolvi fazer uma consulta online, foi a minha primeira consulta online. Aí eu conversei com o médico, eu expliquei a situação, ele mandou fazer assim, tudo por vídeo, né? Eu fiz do carro, assim, na frente da farmácia. E aí ele me explicou, não, cara, você tem que comprar um sal, porque aí você tem que, aqui você tem que fazer o soro em casa. Então você compra o sal, a minha água em casa aqui é uma água de poço, então ele me orientou, você pega a tua água de poço artesiano, né? Você ferve, aí você coloca a quantidade lá para fazer o sal, e aí ele me indicou um aparelhinho que tem um plástico, assim, uma garrafinha que tem para fazer irrigação aqui, que tem um nome específico que é aqui que eu não sabia, eu já esqueci o nome, eu tenho ali em casa, no banheiro. E aí eu usei, foi super bom. Sabe? Aprendi, dá para fazer mais concentrado, dá para fazer menos concentrado, tinha orientação, tá? Cara, é uma situação idiota de um médico, sabe, perdido no sistema novo, que a consulta online ajudou, sabe? E agora tu imagina a população brasileira, cara, totalmente perdida. Os caras não estudaram, não sabem nada de medicina, e eles não têm a menor noção, sabe, de muita coisa. Então, e a gente fica se negando a conversar com eles. Bom, enfim, mas esse é um exemplo de como que funciona o ambiente aqui. E aí tem muitos grupos de médicos que tem muitas práticas, né, associações de médicos, cooperativas que se especializaram em atendimento online. Então, eles dão esses atendimentos em várias plataformas. Né? Legal. Em falar nisso, assim, vieram várias perguntas na Academia Médica antes da gente, quando a gente falava sobre essa reunião que a gente está tendo. Uhum. E uma aqui como cobrar uma consulta para um paciente que já é conhecido do atendimento presencial. O paciente já é teu,
Você já conhece esse paciente, como que você cobra essa consulta para poder falar com ele, assim, e usar... Porque a gente ganha por tempo, né? Principalmente os clínicos ganham por tempo. Como que você faz isso? Eu acho que essa é a situação mais fácil, né? Porque se você já tem uma precificação no consultório, você já cobra X reais no consultório para gastar 15 minutos, meia hora, uma hora do seu tempo, o atendimento online é exatamente o mesmo preço. Na minha opinião, você está oferecendo o mesmo tempo. O teu mesmo cérebro, né? Tua mesma inteligência, tua mesma formação, tua mesma experiência. Eu acho que o valor é o mesmo. Eu não vejo diferença, né? Eu não sei se a pergunta era mais no sentido de como precificar, não, acho que ou é de mais como cobrar na prática. Como cobrar na prática. Como cobrar na prática. Você tem uma solução para isso, né, ou não? Sim, tem o Dr. Chat, o Dr. Chat, drchat.com.br. O Dr. Chat permite que ele faça essa cobrança. Então, o médico coloca o valor e o paciente paga pelo cartão de crédito. Então, é bem fácil, assim, não tem maior mistério. É meio que na linha de como as coisas funcionam hoje, né? Não... Todo mundo vai nessa linha, né? É. Tem uma aqui, sou pediatra e tenho meus pacientes de puericultura. Como que eu posso atendê-los? Eu acho que isso vai para os obstetras que têm as mães aí evoluindo durante essa crise. Durante a crise, a minha sugestão é pegar... Eu não conheço muito bem as outras plataformas de telemedicina. Acho que a maioria está voltada para hospitais e coisas assim, e serviços maiores, né? Para o médico individual no consultório, a minha sugestão é ir para o Dr. Chat. Não queria ficar fazendo uma autopropaganda, dá para fazer, na verdade, consultas e atendimento usando várias ferramentas, né? Tem o WhatsApp, até o próprio WhatsApp, né? tem o Skype, tem vários, né? Não sei, eu gosto do WhatsApp, de usar o WhatsApp direto como vídeo, acho legal. Só que assim, não é uma ferramenta profissional, né, para isso, não é uma ferramenta que foi desenhada para isso. Então, tem várias desvantagens, né? O paciente fica sabendo no celular do médico, o paciente pode iniciar um vídeo contigo, ele não agenda, né? Você não tem onde colocar a informação depois do atendimento de como que foi e tal. Você não tem todos os pacientes organizados num único lugar. Então, acho que o Dr. Chat ele resolve várias dessas situações, né? O paciente não precisa ficar sabendo qual é o celular do médico, porque o médico envia um convite pela plataforma que manda um SMS, um e-mail, alguma coisa assim. Só o médico que pode iniciar o vídeo, né? O paciente não fica sabendo se o médico leu a mensagem ou não, porque isso é uma coisa engraçada, assim, gera muita ansiedade nos pacientes. Quando o médico lê, e aí a coisinha fica azul e o médico não responde porque está ocupado, por qualquer motivo, e o paciente, como assim? Ele leu e não respondeu. Ele é o irresponsável. Então mostra. Então, a gente fez várias adaptações, além claro, de permitir a cobrança. Então, é legal assim, que a gente também agora, na próxima fase, nos próximos dias ou poucas semanas, a gente vai permitir que o médico configure os seus produtos. Porque isso varia muito conforme a especialidade. Então, se eu sou de uma especialidade de atendimento continuado, eu posso querer oferecer um produto que é acompanhamento de 30 dias só por texto, sem vídeo, sem áudio, ou só com mensagens de voz e texto. É o que a gente chama de acompanhamento de relacionamento assíncrono. O paciente escreve, ele sabe que a resposta dele não vai vir imediato, que não tem alguém ali do outro lado esperando por ele escrever. Ele sabe que o médico vai uma hora, vai entrar e vai responder. Inclusive, o médico pode botar uma mensagem automática para o paciente explicando quando que ele entra, quais são os horários que ele costuma estar online e tudo mais, né? Então, esse é um produto. Outro produto pode ser, por exemplo, fazer um atendimento com hora marcada por vídeo, de 15 minutos. Esse é um outro produto que pode ter um outro preço e tal. Então, o legal, acho que também da plataforma é que ela permite fazer essa customização, né, para a necessidade específica do paciente. Tá. Outra pergunta. Posso atender pacientes novos por plataformas? Por essas plataformas? Agora, legal, a questão aí é mais regulatória, né? Já tem até uma outra que é o que mudou com os decretos e documentos do CFM, decreto do Ministério da Saúde e essa eu estava com ela aberta aqui, com o ofício do CFM
que foi recém-lançado, foi no dia 19 de março. O que mudou o ofício, o decreto, acho que não sei se ele foi passado em lei, ainda era um projeto de lei, não sei se ele se precisou virar Não, lei, ainda não. porque acho que nem precisa, né? Porque o CFM logo reagiu e emitiu essa outra carta, né? Basicamente, esse último documento do CFM diz é que durante o período da pandemia do coronavírus é permitido fazer telemedicina. Mas é só isso, né? Ele não entra em detalhes, assim, de... Não entra em detalhes. Tem uma dúvida muito grande das pessoas que é se eu posso cobrar ou não. Ah, beleza, o CFM permitiu fazer telemedicina, agora eu posso cobrar ou não? E a resposta nesse caso é fácil, porque a telemedicina de acompanhamento, de relacionamento à distância com o seu médico, de certa forma, está permitida desde 2017, com o parecer 14 de 2017, que permite os médicos usarem o WhatsApp. Isso já está permitido, né? Quando o CFM diz que pode fazer telemedicina, claramente tem que poder cobrar, porque o Código de Ética Médica proíbe o médico oferecer serviço de graça. Não existe serviço médico que não seja remunerado, né? Sim. Então... a gente recebeu até uma questão assim, se era antiético receber durante a crise. Claro que é ético receber durante a crise, assim como todas as pessoas que trabalham nesse mundo têm que receber durante a crise, né? Todo mundo tem que receber, assim como o médico que quer oferecer serviço de graça, tem que poder oferecer também. Tem que poder oferecer também. Isso, pelo amor de Deus, esse é um trabalho voluntário, toda profissão pode exercer trabalho voluntário, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente de menos regulação, porque os médicos eles têm essas dúvidas, que eles realmente não deveriam estar tendo, sabe? Posso cobrar pelo meu trabalho? Ai, que dúvida é essa? É uma dúvida bizarra, né? Exatamente. Qual é a outra profissão que tem esse tipo de dúvida? Me conta, assim. Será que tudo bem se eu cobrar? Não vou ficar chateado. Doutor, você pode dar uma olhadinha no meu exame? Posso, mas custa, né? Assim, porque eu acho que falta essa educação de negócios, né? Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o paciente nunca tem o telefone do médico. Eu não tenho. E eu sou médico, eu não tenho o telefone do meu médico. Então, isso é interessante, porque no Brasil, assim, na vontade de fazer o bem, né, de querer estar próximo do seu paciente, tal, a gente começou a dar os telefones, e também na coisa de garantir clientela, de fidelizar a clientela, a gente começou a dar o telefone a gente começou a liberar o nosso telefone, né? Tá aqui, o meu telefone tá de graça, pode ligar. E, sem querer, sem perceber, a gente tornou o nosso serviço uma commodity, né? A gente disse para a população... né? Barateou muito. A gente disse para a população... Basicamente, a mensagem que a gente passou para a população é o seguinte, cara, você fala aqui comigo pelo WhatsApp de graça, porque basicamente esse serviço não vale nada. Então, como não vale nada, você não precisa pagar, então faz de graça aí, né? E aí, não faz sentido, depois de fazer uma coisa dessas, a classe médica reclamar do governo, dos planos que não pagam direito. Porque a própria classe médica dá um tiro no pé desse, sabe? Assim, não quero dizer que você tem que ficar criando restrições para os pacientes. Pelo contrário, a gente tem que tentar aumentar acesso, sabe? Mas a gente tem que estruturar isso. Então cobra. O paciente não consegue pagar R$50. O paciente consegue pagar 10. Então é uma lei de oferta e demanda, é uma lei de mercado, sabe? Então vamos ver quanto é que você consegue pagar. Eu estudei, eu fiz minha formação, eu preciso receber também. Esse aqui é o meu tempo, eu estou deixando de estar com meus filhos para estar contigo. Então, aqui nos Estados Unidos, o médico que dá o telefone, ele é conhecido como concierge doctor, né? Ele é que nem cartão de crédito, que tem concierge de cartão de crédito. Aqui existe um determinado grupo de médicos que cobra uma anuidade, tipo $2.000, para o paciente ter acesso irrestrito. Você pode me ligar, você pode ter meu telefone, liga de madrugada, a hora que quiser. Esse aqui é o preço. Chama concierge medicine. Os outros médicos, a maioria dos outros não oferece. Não cobra, mas também não oferece, simplesmente. Né? Então, assim, a gente tem que encarar que o que a gente oferece é um serviço econômico, né? Ele é uma atividade econômica que é remunerada. E a gente tem que entender de negócio, a gente tem que entender de precificação, a gente tem que entender de produtização. Não pode ser feio falar dessas coisas, né? Porque senão a gente acaba se colocando na situação que nós estamos hoje, basicamente. Sim. Já para abrir para as outras perguntas, que o pessoal deve estar cheio, para fechar aqui, segurança dos dados
Como que é isso? Eu acho que você conhece muito bem na tua plataforma. Como que é isso na tua plataforma? Segurança dos dados, a gente tem uma carência de regulação no Brasil. Existe uma regulação boa para questões de sigilo e segurança de prontuário eletrônico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente, de novo, pensando dentro da caixa sempre, né, dentro do quadradinho, a gente definiu que prontuário eletrônico é uma coisa que tem o campo lá de subjetivo, de objetivo, que tem... Ele é um negócio quadradinho, o prontuário eletrônico, né? E não existe nenhuma regulação tratando de comunicação médico-paciente remota. Tipo, quem é que... A regulação não entende que isso é um prontuário, ela não entende que isso é uma informação médica. Então ela não regula. Então, teoricamente, pela lei, tipo, ninguém está nem aí. Não existe lei para isso. A gente se preocupa, né? Então a gente trata isso como uma informação de prontuário eletrônico, né? A gente trata essas questões todas como todo relacionamento online, todas as conversas, a gente trata com o mesmo sigilo que um prontuário eletrônico merece, basicamente. Tá, alguém já pediu ali para repetir o endereço da plataforma. A plataforma é doutorchat.com.br. Tem uma aqui, ó. drchat.com.br. Como que é? drchat.com.br. Isso para Carolina. A Rafa, com relação aos planos de saúde, como proceder para cobrar e receber? Então, essa é uma questão importante. O que a gente sugere? No Dr. Chat, a gente tem um log, a gente cria automaticamente, a gente tem um registro de todas as conversas que o médico teve com seus pacientes, né? Se o médico, durante esse tempo de pandemia, registrar todas as conversas que ele teve online com seus pacientes, e esses pacientes são de um determinado plano, eu não sei como é que vai evoluir essa negociação, mas existe, teoricamente, a chance do médico chegar para o plano e mostrar, cara, eu fiz 100 atendimentos durante a pandemia de casa e foram atendimentos de teleconsulta, eu preciso cobrar isso, como é que faz? Talvez seja mais fácil fazer isso com os seguros de saúde, né? Que daí tem o reembolso, a pessoa paga e ela se reembolsa. Exatamente. Como o CFM liberou a telemedicina, agora telemedicina com teleconsulta na minha opinião, é consulta, né? Não sei como é que os planos vão interpretar. Isso vai ser como a gente não vem com essa discussão de uma forma mais séria e ampla, madura, né? mais madura nos últimos anos, agora vai ser resolvido meio que às pressas, né? Sim. É uma pena. A doutora Sandra falando, concordo com você, Daniel, o médico precisa valorizar o seu trabalho. Se não me engano, a doutora Sandra é advogada. Muito bom, galera botando que vai atender de graça me preocupa em meio à crise. Estamos sem receita, assim como todos os demais profissionais, e temos funcionários da clínica para pagar. É verdade, é um tiro no pé essa questão de dar de graça tudo, acaba quebrando todo o mercado, né, gente? Como introduzir essa nova forma de atendimento, tipo Dr. Chat? A secretária pode oferecer ou seria mesmo o médico oferecer pessoalmente ao paciente após cada consulta presencial? Desculpa, qual a questão da receita? Como? Não, é como introduzir. Como você vai falar para o teu paciente, olha, a gente tem essa plataforma, é a secretária que fala ou você que fala? É difícil para mim dizer, porque muitos médicos diferentes têm modos diferentes de se relacionar com seus pacientes, né? Uns delegam para a secretária, outros fazem isso diretamente. Na plataforma funciona assim, o médico cadastrado, ele consegue enviar convites para os seus pacientes, para os pacientes se cadastrarem na rede dele, né? Então, isso pode ser feito tanto pelo médico como pela secretária. Tem 3 formatos, basicamente. Um é entrar na plataforma, na área de convites. Você vai lá, se você tem o telefone do paciente, você manda um convite por SMS, a plataforma vai mandar. Se tiver um e-mail, vai o e-mail, né, do paciente. Se tiver um telefone, se só tiver um telefone fixo do paciente, acho que a secretária tem que ligar daí, porque acho que não faz sentido o médico gastar o tempo com essas ligações. Mas pode ser também, né? Se o médico tem uma lista de pacientes no WhatsApp, ele pode copiar o link dele no Dr. Chat. Cada médico tem o seu link personalizado para cadastro dos pacientes, né? Então ele pode copiar esse link e disparar para todo mundo no broadcast, né? Como é que chama? Lista de distribuição, né, para os pacientes. Tem realmente várias formas de fazer.
Essas questões mais específicas, os médicos que se cadastrarem no Dr. Chat, lá tem um canal de suporte que a gente responde várias dúvidas. A gente pode continuar com essa discussão toda lá depois também, tirar várias dúvidas por lá, né? Bem legal, bem legal. Como fica a emissão de receitas e medicamentos controlados? Não controlados e controlados pelo teleatendimento. Como que você vê isso? Isso existe uma solução. Existem algumas soluções no mercado, a gente está querendo formar parceria com elas. Acho que talvez a mais conhecida seja a memed.com.br, mas tem outras. Você me ajuda aí, Fernando, você conhece as soluções que tem no mercado de receita? De verdade, eu só conheço do Memed, só o do Ricardo mesmo, que assim, que tá maduro o suficiente, que traz segurança, que você recebe, a farmácia recebe, tá tudo certinho. É só a prescrição dá para fazer direto pelo memed.com.br, mas a gente tá no processo de integrar o Dr. Chat com o Memed também, e com outras plataformas talvez, a gente está avaliando isso. E aí o médico ele pode fazer a prescrição por lá. Por enquanto, o que resta mesmo, o que sobra, é passar a prescrição pelo texto e torcer para que a farmácia... A maior parte dos remédios, felizmente ou infelizmente, sei lá, não tem controle, né? Então não precisa de receita, na verdade, para comprar, né? Agora, receituário, toda a questão de receituário em papel foi uma burocracia que a gente se impôs e agora a gente está pagando preço por ela, né? Então a gente tem que também achar formas de fazer isso. O importante, acho que é importante dizer, é que para fazer essas prescrições eletrônicas, em qualquer dessas plataformas de prescrição eletrônica, você precisa ter um certificado digital, né? E no caso da Memed tem um certificado digital específico, que agora eu não lembro o nome. Tem que ver mas é certificado de assinatura eletrônica mesmo. O problema eu acho que no caso deles tinha alguma especificidade que eu não lembro. Entendi. Bom, mas deve ter no site. Tem o pessoal que já está fazendo também, o Bruno Rossini, amigo, Otávio está perguntando se o CFM liberou. O CFM liberou você continuar com o paciente. A partir de 2017 isso daí já está liberado. O paciente já é teu, você está continuando o atendimento com ele. Teoricamente, desde 2017 que dá para cobrar por essas interações de WhatsApp, né? Embora o CFM nunca tenha escrito no médico, você pode cobrar, mas pela lógica... Ele não usa o nome de uma plataforma, ele fala aplicativos de comunicação. Ele fala WhatsApp similares, eu acho. Aplicativos como WhatsApp similares. Ok. O Bruno já está fazendo telemedicina, ele fala mais para frente que ele começou a gravar todas as consultas com a autorização do paciente. O que você acha disso? Eu acho que precisa ter essa autorização do paciente para gravar, né? E isso é uma via de duas mãos. Teoricamente, o paciente deveria ter autorização do médico para gravar também, né? Embora o paciente seja mais autônomo nesse sentido. No Dr. Chat a gente não está gravando, tem muita gente que nos pergunta se dá para gravar ou não, e o fato é que a tecnologia permite gravar. A gente não começou ainda isso, porque a gente deve começar fazendo justamente isso. Se ambos permitem que o outro grave, aí a consulta é gravada, né? Mas se não, fica complicado gravar, né? Essa decisão, no final, é do paciente, né? A exposição maior é muito maior do paciente do que do médico, né? Se essa informação vaza, se alguém passa adiante, né? Porque mesmo a plataforma não tem total controle sobre isso, né? Se a consulta está gravada e o médico vai lá e faz um replay, ele pode fazer um replay com o celular na frente da tela e ficar gravando aquilo lá, né? É bem delicado isso de gravar, eu acho. As questões jurídicas sobre o paciente processando, eu vou pular, gente, porque eu acho que isso talvez outro assunto que a gente pode trazer um advogado para falar, né? Aí nos Estados Unidos você pode enviar receita direto para a farmácia? Tem alguém falando? Isso já pode desde muito tempo, desde antes da telemedicina, né? Você vai no consultório aqui, você não ganha um papel. Você basicamente, o médico te pergunta qual é a farmácia que você compra. É na farmácia lá perto de casa, nesse endereço aqui. O cara tem no sistema já todas as farmácias, ele manda a receita para lá. Quando você chega na farmácia, a receita está pronta. Porque é difícil, as farmácias não têm estoque, né, de medicamento. Eles têm o sal ali, eles preparam e te dão naqueles potinhos laranja. Ele não vem com uma embalagem pré-definida. Né? Tem uma pergunta boa.
qual que é o valor do... Ah, gente, antes de eu proceder com essa pergunta, essa live vai ficar gravada também no YouTube e aqui na Academia Médica para vocês assistirem depois ou passarem para frente, tá? Qual é o valor do Dr. Chat? Como que funciona a empresa e como que funciona esse serviço que você presta aos colegas médicos? O valor do Zorchat, o médico decide quanto ele quer cobrar do paciente, né? E desse valor, 80% vai para o médico, 20% fica na plataforma. Fica na plataforma para desenvolver a plataforma, para atrair mais médicos, mais pacientes para a plataforma, né? Eu acho que uma forma de pensar essa questão tem custos operacionais, né, Daniel? Eu sempre gosto de falar isso. Você tem que pagar gateway de pagamento, a sistemática para o cartão de crédito, hospedagem, é uma operação, servidor. Desenvolvedores, né? Tipo, a gente tem uma equipe de gente programando, a gente fica pagando o salário deles e tal. É uma operação. Talvez a gente vai conseguindo diminuir essa porcentagem à medida do tempo, à medida que a gente vai tendo mais volume, né, vai crescendo, talvez a gente consiga diminuir. Mas eu acho que essa porcentagem que fica para o Dr. Chat, ela deve ser entendida como se fosse uma taxa de conveniência, de certa forma, sabe? Então, é como quando a gente compra ticket para o cinema, né? Quando a gente vai direto no cinema, a gente compra o ticket pelo valor do cinema. Quando compra online, existe uma transação, porque é outra empresa que faz aquela venda para os cinemas, né? Que é chamada taxa de conveniência, assim. Então, eu acho que o médico no online deveria cobrar a mais do que ele cobra no consultório, até porque tem uma certa conveniência envolvida aí no processo, né? E tem o custo do consultório, que continua lá, o custo fixo, e que não está sendo remunerado, né? Então, esse custo do consultório. Exato. Então... Não, teve gente que está falando, não, como eu não estou usando o consultório, eu estou cobrando 20% a menos da minha consulta. Minha consulta era R$500, agora ela está R$400. Eu acho que diminuir o preço da consulta porque ela é online é um erro. É um erro parecido com o erro de falar de graça no WhatsApp, sabe? Eu acho que a consulta online, ela oferece outros benefícios, inclusive para o paciente. Você pode, por exemplo, que a consulta no consultório, vamos lá, durou 20 minutos, né, e o médico ganhou X. A consulta online, ela pode ter os 20 minutos de vídeo, né, digamos assim, mais 30 dias de acompanhamento por texto, por exemplo. Então, você pode cobrar mais por esse período que você continua dedicando no pós-consulta, né? E o paciente, ele faz os exames, ele não precisa voltar no consultório. Ele pode mostrar o resultado do exame, mandar os PDFs pelo Dr. Chat ali. Pode mandar foto de lesão. Isso fica hierarquizado, você não perde esses arquivos. Por exemplo, o paciente mandou, ele fica catalogado em servidor seguro. Sim, total. Total. Fica tudo guardado na nuvem do Dr. Chat, que é uma nuvem que a gente, é outro gasto que a gente tem, né? Tem que gastar com segurança, tem que pagar para um hacker invadir. A gente tem isso, a gente tem hacker que tenta invadir nossa plataforma e nos diz depois quais foram as vulnerabilidades que eles encontraram. Que legal. É um negócio assim. Então, uma pergunta ainda de segurança. O dado vai para o celular do médico ou o dado realmente fica na nuvem? Não fica no meu celular? Não, o médico... Agora me pegou. Será que o médico consegue baixar isso ou ele consegue visualizar? Não, ele consegue baixar. Ele consegue baixar no computador, E aí, tá tanto que a gente está desenvolvendo agora uma forma de fazer... Que nem o Google tem, né? Que você pode mandar o Google exportar todos os seus dados. A gente está desenvolvendo uma forma do médico poder exportar os dados de um paciente e o paciente também poder fazer isso. E aí o médico pode inserir aquele PDF, aquele export, no prontuário do paciente, né? E deixar registrado dentro do prontuário. É uma coisa tem legal. Como cadastrar a clínica com vários médicos ou somente individualmente cada médico? Tem, mas é um processo que precisa entrar em contato conosco para a gente conseguir botar de pé. Ainda é um processo manual, não é um processo que está automatizado. Isso deve evoluir rápido. O que está acontecendo no Dr. Chat é que assim, é uma plataforma que a gente vem evoluindo desde o final de 2018. E a gente vem evoluindo com calma, assim, né? Sem muita pressa, porque era proibido fazer qualquer coisa, os médicos não queriam, tinham desconfiança se era permitido ou não. E desde 2017 é permitido, né? Pelo menos com seus próprios pacientes. E agora está uma loucura de demanda, usuário usando, e a gente está muito fogo para apagar, mas eu acho que vai acalmar nos próximos dias, a gente vai ficar com um negócio bem legal. E a gente deve colocar esse negócio da clínica poder
poder se cadastrar Tá. e cadastrar vários médicos e produtos diferentes para médicos diferentes, né? Para outros profissionais assistenciais também é possível? Dá, eles podem usar. Nutrologista, psicólogo. Pode usar da mesma forma. Quando a gente desenvolveu a plataforma, a gente estava pensando nas necessidades do profissional médico, né? Por um viés meu, assim, por eu ser médico. Então, por eu enxergar a dor do médico, eu me preocupei mais em resolver aquela dor específica que eu conheço, né? Mas eu acredito que seja muito semelhante a de outros profissionais de saúde também, né? Teve uma aqui que eu acho que é importante. Alguém perguntou se ele poderia ser encarado como prontuário eletrônico. Essa resposta depende mais da regulação, né? A regulação atual hoje não entende que qualquer comunicação online seja parte de prontuário eletrônico. Então, teoricamente, a gente sabe que não vai acontecer isso, mas teoricamente o médico pode ter uma conversa online com o seu paciente e não proteger essa conversa, deixar fazer de qualquer forma, né? Porque não existe uma regulação que entenda que as conversas online são